dezembro, quarta-feira da primeira semana do Advento. Neste dia 2 de dezembro, eu, Padre Joãozinho e o Padre Flávio, nós completamos então 19 anos de ministério sacerdotal. Neste dia 2 também, recordamos com carinho o Padre Cláudio Tafarello, que está na Matriz de Mauá, Padre Wanderley Ribeiro, Nossa Senhora de Fátima, da Vila Curuçá, e o Padre Wanderley Nunes, que está então na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, em Santo André. Esses padres Cláudio, Wanderley Ribeiro e Wanderley Nunes completam hoje 25 anos de ordenação sacerdotal. Nossos parabéns então aos padres Cláudio, Wanderley Ribeiro, Wanderley Nunes, João e Flávio. Que Deus abençoe os nossos ministérios e que nós nos disponhamos a servir sempre o povo de Deus com alegria. E é justamente nesse sentido que o Evangelho de hoje nos fala. Jesus sobe a montanha. A montanha, como nós já sabemos, é o lugar de encontro com Deus sempre, né? E ali então Jesus realiza curas, né? Com a força de sua graça, com a força de seu amor pela humanidade, com a força de sua compaixão então pelos pequenos e sofredores. E a certa altura então justamente Jesus, movido pela compaixão das multidões que estão ali, preocupa-se para que elas não vão embora sem ter se alimentado, porque podem desmaiar pelo caminho. Então ele pergunta aos discípulos, né? Como é que nós vamos alimentar essa multidão toda? E os discípulos dizem algo que é lógico: nós estamos no meio do deserto, onde nós vamos achar comida para essa gente toda? Então Jesus faz uma pergunta simples: o que tendes? 7 pães e 2 peixes. É justamente deste pouco que se realiza a multiplicação dos pães e peixes. Esta é a segunda multiplicação narrada aqui pelo evangelista Mateus, mas também é narrada essa segunda multiplicação pelo evangelista Marcos, né? João tem uma única narrativa da multiplicação dos pães. Mas quando Jesus pergunta o que tendes, não é só materialmente essa pergunta que nós podemos entender. Nós podemos entendê-la também espiritualmente. O que nós temos para oferecer a Deus, né, espiritualmente, né, no nosso coração, na nossa fidelidade, no nosso amor? Essa pergunta, então, hoje, né, nesse dia em que eu celebro 19 anos de ordenação sacerdotal juntamente com meus companheiros, né, eu faço a mim. O que eu tenho para oferecer para Deus, né? No cuidado de seu povo, no pastoreio zeloso, né? No cuidado com os enfermos, com os pobres, com os sofridos, né? O que eu tenho para oferecer para Deus e para o povo que me foi confiado? É muito pouco o que eu tenho, né? Se fosse depender de mim, então, com certeza, eu não daria conta, né? Já estaria fora aí do jogo, né? Já teria jogado a toalha. Mas do pouco que eu tenho, com as minhas condições, a minha humanidade, a minha pequenez, Deus multiplica. É Deus, portanto, que realiza a graça. É Deus que me dá a coragem para rezar a missa sempre com alegria, para preparar e rezar as pregações. É Deus que me inspira, né, por seu Espírito em cada missa celebrada. É Deus que me dá disposição para entrar no confessionário e atender confissões, muitas vezes aí até pelo dia todo, não é? É Deus quem me dá a compaixão para ir atender os doentes, para não deixá-los desalentados. É Deus quem me dá a compaixão para não desamparar os que estão de luto, né? Os que perderam seus entes queridos, sempre indo ali para rezar, para fazer as exéquias, não é? Tanto eu quanto o Padre Miguel, que aqui me ajuda muito, não é? Então, deste pouco, né, que eu tenho, Deus faz muito, e é sua graça. E é isso que nós vemos, então, nesta passagem da multiplicação dos pães, não é? Então, eu peço, né, que vocês continuem rezando por nós padres, por mim, pelos meus companheiros João Flávio, e também pelo Padre Miguel, pelo Padre Liano, que atende a paróquia São Judas e mora aqui conosco, para que nunca nos falte a graça de Deus a multiplicar a nossa pobreza,
a multiplicar o nosso pouco, para que possamos então assim, enriquecidos de Deus e sua graça, alimentar o povo de Deus com o alimento espiritual, especialmente a Eucaristia e a Palavra. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados e os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pães, com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, nesta bela página do Evangelho, narrada 2 vezes em Mateus, 2 vezes em Marcos, mais uma vez em João, e mais 2 também no Antigo Testamento, no livro de Reis. Então, nós vemos a compaixão de Jesus, a preocupação de Jesus por aqueles que estão à sua volta. Eu tenho compaixão desta multidão. Não quero despedi-los sem que eles tenham se alimentado, para que não aconteça de desfalecerem pelo caminho. Jesus não quer que nós desfaleçamos pelo caminho. E não só podemos desfalecer pelo alimento material, se nós deixamos de nos alimentar, nós podemos desmaiar, e chegar até mesmo a morrer, dependendo de quantos dias passemos fome, assim também espiritualmente. Se não nos alimentamos constantemente da Eucaristia, nós podemos desfalecer. Jesus também não quer que nós desfaleçamos espiritualmente, fiquemos sem o alimento espiritual para não morrermos espiritualmente. E nesses tempos de pandemia, então, sobretudo, nós somos convidados a buscar ainda mais a Deus. E devemos tomar essa consciência, Faço esse apelo para que tomemos essa consciência de nos voltarmos para Deus. Tudo isso que está acontecendo é um sinal dos tempos, que deve despertar a nossa consciência para a necessidade que nós temos de Deus. Mas os discípulos estão ali no deserto, olham à sua volta, só vem areia, pedras, e alguma rala vegetação, e dizem a Jesus algo que é lógico: mas onde é que nós vamos arrumar alimento para saciar tanta gente aqui no meio desse deserto? Então Jesus faz uma pergunta fundamental: o que tendes? 7 pães e alguns peixes. Então, trazei-os aqui. Mas qual é a primeira atitude de Jesus ao receber o alimento? Dar graças a Deus, abençoar os alimentos. Essa atitude que nós vemos também na mesa de nossas famílias, sempre que vão se sentar à mesa, de rezar, coisa que aprendemos aí com os nossos pais, com os nossos avós, pedir a bênção, dar ação de graças pelos alimentos, é algo que não pode faltar. Agradecer a Deus por aquilo que nós temos para saciar a nossa fome, para nos alimentar, para nos manter aí fortes, no serviço de Deus e dos irmãos. Então, depois que ele abençoa, ele dá aos discípulos, e são os discípulos que distribuem ao povo. Ou seja, a responsabilidade que os discípulos têm, nós como sacerdotes, eu, meus companheiros, que hoje comigo também fazem aniversário de ordenação, nós temos essa responsabilidade de cuidar do povo, de alimentar, principalmente dispensando os dons espirituais, o sacramento da Eucaristia, da confissão, a
são os enfermos, o cuidado com os falecidos, com as famílias que perderam seus entes queridos, né? Tudo isto, né, faz parte deste pouco que nós temos para oferecer a Deus no serviço doado, no serviço de amor aos irmãos e irmãs que Deus nos confia, né? Então, deste pouco, Deus faz muito. E depois, então, que todos saciaram, né, aí Jesus pode despedir as multidões, né? Mas isto nos mostra, então, que Deus nunca nos abandona. Ele sempre olha para nós com compaixão, né? E nós também devemos acolher este olhar compassivo de Deus e termos compaixão dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais sofridos. E lembrar que, embora tenhamos pouco, né, Deus faz multiplicar a sua graça se nós nos doamos com generosidade e alegria. Aos meus irmãos, Padre Joãozinho, Padre Flávio, Padre Cláudio, Wanderlei Nunes e Wanderlei Ribeiro, um carinhoso abraço. Que Deus continue a enriquecê-los e a entregar em vossas mãos os dons espirituais, o alimento espiritual, para que possais então distribuir isso com alegria ao povo de Deus, né? E peço o mesmo para mim. Que Deus nunca me desampare no meu ministério, não me deixe então morrer de fome espiritual, ou até mesmo perder o apetite espiritual das coisas de Deus, da oração constante, da doação de vida, né, da dedicação ao reino e aos irmãos. Deus abençoe a todos.